pessoal! Hoje estamos de volta com um episódio um pouquinho diferente, eu diria até que um episódio mais descontraído. Só que a gente vem trazendo hoje situações do nosso cotidiano, que no final acabam por fazer a gente rir, se não é até para chorar, digamos assim. Vamos conversar sobre as famosas pérolas da nossa área. Algumas mentirinhas do bem que o pessoal conta, mas também algumas barbaridades que a gente vê por aí. Claro que no momento a gente fica com uma certa indignação, porque é muita informação de todo tipo que é disseminada nas redes sociais, né? Só que eu confesso que eu acho inadmissível algumas colocações que os próprios profissionais eles acabam fazendo. O que eu quero falar para você, gente, já deixar de cara um recado, um pedido, assim, é vamos estudar um pouquinho mais, estudar fisiologia, bioquímica, vamos passar informações corretas, de qualidade para os nossos pacientes e também para o público em geral, o público que nos segue. Os nossos pacientes, eles não são obrigados a saber como funciona determinada rota metabólica, mas nós, como profissionais, somos. Olá, Gabriel, aqui de novo comigo. Eu quero deixar a pergunta para ti, então, tá pronto para fazer um colar com tanta pérola que a gente vai contar hoje? Oi, Cris. Olá, pessoal. Eu tô sempre pronto pra falar do quando a gente mergulhar nesse mundo da estética. E se a gente tem que sair com algumas pérolas, não tem nenhum problema. Eu acho que vai ser um programa bem descontraído e direcionado para todo o público, não só profissionais, mas também pacientes e os curiosos da estética, porque a maioria cresceu com alguma recomendação dada pela mãe, pela avó, que não era verdade. Eu diria até que uma grande parte das pérolas, elas foram surgindo ao longo dos anos, com essas recomendações que a gente acaba tendo. E eu quero aproveitar também o programa no final, Cris, pra gente fazer um jogo rápido de mito ou verdade, para que tu responda também pra nós, e justamente pra ir quebrando um pouco esses conceitos que a gente tem quando cresceu, que a gente adquiriu quando cresceu e a gente achava que era verdade. E já vamos começar direto com o assunto, então. A mais famosa de todas, Cris, ou pelo menos uma das que é das pérolas muito famosas, é que a gordura sai pelo xixi. O que tu teria pra dizer pra nós sobre isso? Olha, realmente essa é a mais famosa de todas. Não faz muito tempo que eu ouvi uma pessoa que se diz profissional, não está há muito tempo na área, mas isso não vem ao caso, né? Não interessa, ela está prestando serviço, ela tem que saber passar a informação correta. Então, fazendo ali os seus stories falando que aquela gordura do determinado aparelho ia estar saindo pelo xixi depois. Quase que eu mandei uma mensagem, miga, não passa vergonha, né? Mas tudo bem. Inclusive, durante muitas consultas também, os pacientes me perguntam se essa vai ser a via de eliminação da gordura metabolizada ali trabalhada. Ah, tudo bem, tu vai fazer um ultrassom, vai trabalhar a gordura, vai sair no xixi? Tá? Quando o paciente lhe pergunta, tudo bem, ele até pode ter dado uma olhada lá no Dr. Google e lá tem de tudo e mais um pouco, tudo quanto é tipo de informação, algumas boas e outras nem tanto. E o que eu acho pior é quando o profissional então resolve dar esse como o fim da rota metabólica. Explicando a grosso modo, já que nós temos vários tipos de ouvintes, o adipócito, que é a célula de gordura, após passar pelo processo de lise, de quebra dele, esvaziamento, ele ainda é uma fração muito grande para conseguir passar pelas vias do sistema urinário. Já teve casos, pode até ser que sim, mas são pessoas então com uma descompensação muito grande e que devem procurar ajuda médica urgentemente. Claro, vamos ter cuidado com o que a gente vai colocando nas redes sociais. E, Cris, e os casos onde dizem que sai pelas fezes? Certo. Algumas pessoas elas fazem uso de um medicamento, que é o Orlistat, mais conhecido pelo nome comercial de Xenical. Esse medicamento ele vai impedir a ação das lipases do tubo intestinal, e isso vai fazer com que seja diminuída a absorção das gorduras. Então, é realmente um caso onde a gordura vai sair nas fezes, mas não é uma forma normal. É um medicamento que está impedindo a absorção da gordura ali pelo tubo intestinal. Então, esse caso vai sair, mas não é quando a gente trabalha um aparelho, por exemplo. Certo. Então explica um pouco pra nós como que ocorre essa eliminação da gordura. Vamos tentar, então, falar de forma mais simples, né, para que todos consigam entender. A lipólise, ele é um processo normal do nosso organismo e que ocorre diariamente. A gente está caminhando, a gente está fazendo uma atividade física, a gente vai estar fazendo a lipólise. Quando nós trabalhamos um processo de mobilização das gorduras, ela vai ser eliminada como consumo energético através da atividade física. Senão, a tendência é um reacúmulo, né?
A gente tem ali o adipócito, a gordura, ele vai liberar o ácido graxo e o glicerol. E se a gente não der um jeito de utilizar isso como fonte energética, ela vai reacumular no mesmo ou em outros locais, porque o nosso corpo ele é um acumulador nato. E quando o consumo de alimentos ele for maior que o gasto energético, vai ter também um aumento de peso e o acúmulo da gordura localizada nos locais que mais nos incomodam. Então, o nosso corpo ele vai eliminar realmente através da atividade física, como consumo energético. Tá certo, então melhor ir pra academia mesmo e fazer exercício. E passando para a próxima pergunta, a gente vai aproveitar também para responder a nossa querida ouvinte e a esteticista Tainá Alves, que ela nos perguntou sobre massagem para redução de medidas, associações e inclusive resultados, diferentes resultados sobre esse tema, porque tem drenagem com modeladora, com bambu e por aí vai. Cris, a massagem quebra a gordura, a drenagem emagrece, porque eu acredito que seja comum que as pessoas cheguem na clínica pedindo, por exemplo, um pacote de massagem para reduzir gordura. Gabriel, é bem comum até essa semana. Quais são os pacotes de massagens que tu tem para reduzir a gordura? Foi bem assim a expressão que a pessoa utilizou. Mas vamos chamar o pessoal para pensar um pouquinho, tá? A drenagem linfática, ela é feita com movimentos lentos, movimentos rítmicos e suaves, onde o objetivo é fazer o estímulo do sistema linfático e ajudar a linfa a conduzir os excessos de líquido e toxinas do organismo para eliminação. Já a massagem modeladora, ela é mais intensa, tem movimentos mais rápidos, vigorosos, e o objetivo dela é uma remodelação corporal. E aqui eu também já quero deixar claro que a massagem ela não quebra gordura, tá? Se alguém tiver o poder de quebrar gordura com as mãos, eu acho que merece ganhar o Oscar, o Prêmio Nobel, alguma coisa assim. Mas sobre a associação delas, eu quero até perguntar para quem nos escuta se acha correto, fisiologicamente, misturar os dois tipos de massagens que são muito distintos, né, numa mesma sessão. E daí pode vir alguém que me diz, mas a fulana lá tem a técnica com o nome dela que dá resultado. E eu acho, tá, pensando na questão fisiológica, que qualquer drenagem linfática bem feita, com a abertura dos linfonodos, a pressão correta, ela vai dar resultados, principalmente quando o paciente ele tiver uma retenção hídrica, quando for esse quadro. E convenhamos, né, que é grande o número de pessoas inchadas, até digo inchadas entre aspas, né, porque simplesmente elas não se hidratam da forma correta. E quando a gente consome menos água do que o nosso corpo precisa, a tendência realmente é que ele faça uma retenção do pouco que a gente consumir. Então, membros inferiores acabam ficando bem, bem inchados também. E lembrem, né, pessoal, que o nosso corpo ele é uma máquina perfeita, nós é que tentamos estragá-lo com um monte de porcarias que tentamos colocar para dentro. O cuidado começa em casa pela nossa alimentação e pela nossa hidratação. E continuando nossa questão das pérolas e de perguntas, Cris, entra também a questão do pessoal que diz, eu faço atividade física, eu faço estética, faço tratamento estético para poder continuar comendo. O que tu opina? Olha, isso é algo que a gente escuta diariamente, tá? E é aquilo que eu estava comentando, o nosso corpo ele precisa do equilíbrio e ele também tem os seus limites. Eu já tive casos, até acho que eu já comentei em outro episódio, de uma pessoa que ela deitou na maca fazendo tratamento para celulite comendo um chocolate, né? Olha, eu olhei para ela, eu nem sabia se eu tocava ela embora ou se eu passava o sermão, enfim. E toda pessoa ela tem essa quantidade calórica necessária para se manter em pé diariamente. Por exemplo, o Gabriel pode necessitar de 1.800 calorias, eu, Cristiane, posso necessitar de 1.560 calorias, né, para realizar todas as minhas atividades, enfim. Quando a gente come muito mais do que o nosso corpo precisa, ele vai estocar. Não adianta, né? É matemática. Se tu precisa de 1.800 calorias, se tu comer 2.300 calorias, essas 500 calorias diárias a mais, elas vão ficar estocadas de alguma forma. Então, quando nós fazemos mais atividade física, a tendência vai ser nós termos mais fome, porque o nosso corpo ele tem uma memória da escassez, né? Tu tá gastando, a gente precisa de uma reserva energética, então vamos estimular aqui a fome para que tu coma mais. Então, tu vai acabar comendo mais, e às vezes tu vai comer o que não é tão necessário para o corpo, né? Que a gente diz os alimentos ali que são só para a cabeça, para a memória, por exemplo, um doce, um chocolate. Vai se matar na academia,
Então tá feito o ciclo vicioso. Tu vai pra academia, tu te mata lá, daí tu fica com fome, tem estímulo da fome, daí tu vai acabar comendo a porcaria, vai sentir culpa, vai lá, se mata de novo. Já giramos o ciclo. E o pior é que quem só quer fazer a estética sem atividade física, depois vai falar: "Ah, eu fiz a estética e voltou tudo". Claro que voltou tudo, né? Porque tu metabolizou a gordura, tu não fez atividade física para ter a eliminação dela, tu não tá cuidando da eliminação, não tá cuidando da tua alimentação. Como é que tu quer manter esse resultado? A gente tem que tentar buscar o equilíbrio sempre. Sabe que eu já tive até esse pensamento algumas vezes de, hoje eu fui pra academia, então eu posso tomar uma cerveja, né? E até eu puxo de novo a referência que a gente fez do livro do Poder do Hábito, que ele fala muito do prêmio e é como se fosse o nosso prêmio, né? A gente poderia dizer dessa forma. Mas claro que se não for algo controlado, também não adianta eu chegar depois na academia e falar, eu não tive nenhum resultado. Bom, tá, mas tu comeu, tomou e fez tudo o que queria fazer e não se cuidou, não é só a academia que vai fazer um milagre, né? Claro, é bem isso. E para o cérebro humano é sempre mais fácil culpar o outro do que assumir as consequências daquilo que fez ou deixou de fazer, né? Mas vamos seguir, vamos em frente com as nossas pérolas. Claro, a próxima a gente até já comentou no capítulo sobre microagulhamento, mas é bom reforçar porque realmente é importante a questão das boas práticas e da biossegurança nos procedimentos. E é para aquele pessoal que ainda faz o reaproveitamento do roller, Cris. Olha, Gabriel, eu até respondo com um suspiro, assim, porque eu confesso que eu não consigo acreditar que isso ainda exista, mas o pior é que tem muita gente que realmente reaproveita o roller, tá? Eu até dou curso, eu dou aulas a respeito do microagulhamento, tem muitas pessoas que já fazem a técnica antes de realizar algum tipo de curso, né? E me contam que reaproveitam. Mas como tu mencionou, então, a respeito sobre a biossegurança, e nós também já falamos sobre isso no episódio específico de microagulhamento, reaproveitar o roller é crime e tu pode estar sendo condenada à reclusão, tá? Tu pode ser presa por isso. Fora todo o risco de contaminação que tu vai estar submetendo o paciente. Já pensou nisso, né? De tu ter uma infecção bacteriana, ou até eu já vi casos de utilizar um mesmo roller em diferentes pessoas e tu acabar tendo uma contaminação cruzada, né? Eu reforço aqui que o sangue, ele é um excelente meio de cultura para o crescimento microbiano, e quase que sempre a gente tem, durante o procedimento, uma petequia, um orvalho sangrento, e tu vai acabar guardando, por mais que tu lave, enfim, mas tu vai guardar ele em geladeira, né? Ou seja lá, lugar que for, a geladeira só vai fazer inativação de crescimento, ela não vai inativar nada, ele não vai eliminar o micro-organismo que possa ter. Então, realmente é algo inadmissível isso. É, mas vamos seguindo. Vamos falar um pouco sobre depilação, Cris. Que a gente tem também o pessoal de salão que escuta a gente, realiza a depilação convencional por cera, e também temos os que oferecem depilação a laser ou luz pulsada, enfim. É verdade isso que o uso da lâmina engrossa o pelo? Eu já tô até rindo, mas vamos lá. Não, na verdade, isso é uma pérola, tá? Porque, por exemplo, tu vai raspar a tua barba todos os dias. Ou vamos supor, tu faz isso. Tu acha que ela tá mais grossa, a tua barba? Ah, tá igual que sempre, por isso que eu comecei a rir, né? Pois é, porque assim, ó, a lâmina, ela não afeta diretamente a raiz do pelo, que é a responsável pelo crescimento. A impressão que a gente tem do pelo ficar mais grosso é porque ele é cortado no meio da haste, onde que ele é mais grossinho do que a ponta, né? E também após algum tempo que a mulher fica depilando só com cera, que a cera é um procedimento que arranca o pelo por completo e causa o seu enfraquecimento, quando ela passa a depilar com uma lâmina, ela tem a sensação do pelo ser mais grosso. Ai, porque o pelo engrossou depois que eu fiz. Não, na verdade, ele voltou a ser o seu pelo normal antes de tu utilizar a cera, antes de tu arrancar, né? E as pessoas, elas tendem a esquecer como eram. Então, é uma grande pérola isso. É por isso que eu tava até rindo, porque eu pensei justamente na barba. Eu disse, como é que minha barba vai ficar mais grossa toda vez que eu corto ela? Não faz o menor sentido. Mas é coisa que a gente cresce escutando às vezes. E outra que também a gente cresceu escutando bastante e que tu deve ter escutado também ali, é que aparar as pontas dos cabelos, elas, elas ficam mais fortes. Que a gente tem que aparar as pontas dos cabelos para que elas fiquem mais fortes. Sim, porque tem que cortar a cada 2 meses, tem que cortar as pontinhas, que daí o cabelo vai ficar mais forte. Sim, sim, a gente já ouviu muito, é mais uma pérola, tá? O pessoal relaciona cortar os cabelos como se fosse a questão do podar as plantinhas, né? E mistura tudo.
Mas nas plantinhas, os galhos, eles crescem pelas pontas, né? Que as pontas são vivas, e os nossos cabelos, eles crescem pela raiz. As pontas, elas são mortas, então o corte, ele não vai interferir no crescimento, do teu cabelo, e nem mesmo as fases da lua, tá? E aqui eu sei que eu arrumo briga com quem corta na lua crescente para fazer o cabelo crescer, na lua cheia para ficar mais volumoso, é tudo pérola. É, eu até cresci com isso. Sempre me diziam pra olhar a lua antes de cortar os cabelos. Ou se crescia muito rápido, pelo menos aparentava que era rápido, e alguém dizia, ah, claro, mas tu foi cortar na lua crescente. E aí até enfatizo o que a gente comentava no começo do programa que muitos desses mitos e dessas pérolas acabam surgindo por esse tipo de recomendação ou por essas crenças que a gente tinha antigamente. E a gente vai ter que colocar até isso como patrimônio cultural, eu acho. Mas já que a gente tá falando de cabelos, acho que até tu pode comentar melhor, porque tu viveu essa etapa faz um pouquíssimo tempo. Eu escuto muitas, ou a gente escuta muitas mães falando que os cabelos, após o parto, caem por causa da anestesia. Eu posso já rir, né? Pra já falar que é Pode, uma pode. pérola. Mas não, a gente tá cabeluda num dia, a gente fica careca no outro, tá? É bem assim para quem passa por gestação, parto e tudo mais. E a anestesia ela não tem nada a ver com a queda dos partos, com a queda dos cabelos, desculpa. Durante a gestação, a gente tem uma alteração hormonal muito grande, a gente fica mais cabeluda, e o próprio parto faz com que toda essa situação ela mude e os cabelos comecem a cair de uma forma mais intensa de 2 a 4 meses após o nascimento do bebê. Eu, assim, na gestação não caía um fio, fiquei com uma perucona bem linda, mas a partir do quarto mês começou a cair cabelo, caiu o pelo que veio a mais, caiu tudo, né? Mas mesmo assim, meu cabelo ainda não ficou tão ruim como era antes. E essa fase onde que a gente tem a queda do cabelo ela se chama eflúvio telógeno. E os cabelos eles vão voltar a crescer. Então, quem está passando por essa fase, 2 a 4 meses depois do parto, não se assuste que os cabelos vão voltar a crescer de forma normal depois de algum tempo. E o período que a mulher passar amamentando, ela também vai ter interferência em função do corpo ainda com alterações hormonais. Então, quem tá nesse período, muita calma que os cabelos vão voltar a ser como era antes. E, Cris, cuidado home care não importa no resultado final do tratamento? Ou eu não tenho tempo para fazer rotina de cuidados com a pele em casa? Pois é, daí eu já tenho que perguntar, né, para essa pessoa. Então, por que que tu vai gastar dinheiro por um tratamento que você não irá manter e depois ainda vai sair falando mal da clínica ou do profissional que executou? E às vezes a gente tem que ser cara de pau e perguntar isso mesmo, né? Então, isso é algo que a gente já falou muito por aqui, que o resultado ele depende do trabalho em conjunto do profissional, do profissional com os cuidados do cliente em casa, porque não adianta tu vai lá, tu faz um tratamento para clareamento, daí a pessoa lava o rosto com um sabonete em barra e água quente do chuveiro. Ou a pessoa passa o verão todo se torrando no sol, não bebe água, não se alimenta bem. E aí, vale a pena então a gente perder tempo com esse tipo de cliente que não vai ter compromisso consigo mesmo e ainda vai cobrar resultado da gente? Eu acho que não, né? A gente bate muito nessa tecla em quase todos os programas, eu acredito, porque a importância do tratamento completo em cabine junto com o home care, ele é essencial para os resultados. O cliente vai ficar mais feliz, o relacionamento com ele vai ser melhor, vai fidelizando aos poucos, a tua vida e o teu negócio ficam muito mais fáceis quando a gente entrega resultados acima do esperado. E também a gente já falou que dá para ganhar um extra com isso, né? Lá no programa número 9. Para quem não escutou, pode voltar lá e dar uma conferida. E voltando ao papo de gestação, Cris, a doutora Ana explicou no episódio sobre as estrias. Então a gente sabe que uma fase da vida da mulher onde surgem muitas estrias. Não em todas as mulheres, mas na grande maioria. A gente ouviu muito, inclusive, que quando criança, ou agora, ou ainda se escuta, não sei, faz tempo quando eu tô fora desse mundo, né? Então eu não posso afirmar muito, mas eu já escutei quando era criança que usar óleo de amêndoas, por exemplo, evitava o surgimento das estrias. E que as estrias têm tratamento definitivo. É verdade ou não? Ali já vem mais uma pérola, né? Beijo para a doutora Ana, que trouxe muitas informações bem relevantes e importantes a respeito das estrias, né? E até uma curiosidade, uma verdade, é que mulheres que têm gestação após os 30 anos, elas não têm, é mais difícil delas terem estrias do que as mulheres que têm uma gestação antes dos 30 anos, e isso se deve em função
da organização das fibras de colágeno. A gente tem um colágeno mais forte, mais resistente, e a partir dos 25 anos a gente começa a ter perda. Então, a gestação após isso é mais difícil de ter estrias. Então, aquelas que estão pensando em engravidar, mas estão com receio de ficar com estria, elas podem esperar esse período. Mas as estrias, então, elas ocorrem em pessoas que já têm uma tendência a elas e que quando há um estiramento muito grande da pele, como o caso de gestação, como na puberdade, uso de medicações, enfim, as fibras de colágeno, eelastinas, enfim, elas passam por estiramento e ocorrem as estrias. De qualquer forma, a gente recomenda uma hidratação profunda da pele para ajudar a evitar as estrias, ou ajudar com que elas surjam em menor intensidade, mas não tem nenhuma garantia de que elas não vão aparecer com o uso do óleo de amêndoas durante a gestação, por exemplo, ou aqueles outros cremes caríssimos que os obstetras recomendam. Beber água, ele ainda é muito mais importante do que apenas hidratar por fora, que não adianta ficar passando óleozinho e tu não ter uma ingesta de água boa. E depois de rompida na pele, a gente consegue amenizar as estrias com alguns tratamentos, com resultados muito bons, amenizar até uns 80% da estria, mas eliminá-las por completo, não. Foi outro assunto que foi bem legal, e a doutora Ana deu uma aula sobre o assunto, para quem perdeu, esse foi o episódio número 11. Mas vamos pro jogo rápido? Eu falo uma frase e tu responde se é mito ou verdade e adiciona uma explicação rápida do porquê, então. Beleza, vamos lá então. O Botox inflama o rosto. É mito. O Botox, ele vai fazer o relaxamento da musculatura, mas ele não vai inflamar o rosto, não vai inchar o rosto, a não ser que a pessoa seja alérgica à toxina ou então a algum dos componentes, mas a toxina em si, ele não vai inflamar. Celulite não se elimina. Na minha opinião, é mito, tá? Porque com bons hábitos alimentares, exercícios associados à estética, não fazer uso de pílula anticoncepcional e, por exemplo, eles são fatores que se a gente cuidar, é possível sim da gente ficar sem celulite, ok? Existe a questão genética, mas quando tu tem uma questão, o cuidado muito maior com a questão ambiental, tu pode fazer com que ela não se manifeste. Todos os preenchimentos são visíveis e ficam para toda a vida. É mito, tá? Os preenchimentos, eles evoluíram bastante, eles estão mais naturais e são semipermanentes. Existe ainda o PMMA, por exemplo, que ele é um preenchedor permanente, mas ele está muito melhor do que já foi o PMMA. Então, tu tem uma naturalidade maior. A estética está direcionada principalmente para pacientes com mais idade, como forma de atrasar a velhice. É mito. A estética está direcionada a todas as idades, mas até está sendo mais enfatizado em pacientes jovens de forma preventiva, para que elas venham a ter um envelhecimento saudável, como é o caso do Botox preventivo, por exemplo. A gente já faz ali, uma vez era a partir dos 40 anos, depois baixou para os 30, hoje já a partir dos 20 a gente já faz de forma preventiva para que a pessoa não fique com a pele vincada. O laser é melhor que a luz pulsada na depilação. É verdade, o laser ele é mais específico e é mais efetivo. O laser de diodo, então, ele é a luz vermelha, ele tem comprimento de onda de 810 nanômetros e o pelo absorve a luz vermelha. A luz pulsada já é a luz branca, onde que a gente usa os filtros de acordo com o feixe necessário, e ela não é tão, não atinge uma tanta profundidade. Ela também pode ser eficaz na remoção dos pelos, mas a minha preferência vai ser sempre pelo laser. A próxima é bem legal. A roupa e uma má postura pode deformar o nosso corpo. É verdade, muita gente pode achar isso bobagem, mas é verdade. Quando nós adquirimos por hábito uma má postura ao sentar, por exemplo, ou a gente acaba usando calça apertada e cintura baixa, ainda bem que passou a modinha das calças de cintura baixa, essas elas podem acabar deformando o nosso corpo, evidenciando os flancos, que é a gordurinha aqui da lateral das costas, ou então o abdômen, deixando ele bem marcado e a gordura mais pronunciada. Tomar banho em excesso resseca a pele. É verdade, mas não em função da água em si, né? A água fria ou morna, ela não faz mal à pele. O problema é o uso excessivo de sabonetes, e outros adstringentes e mais, que eles podem retirar a camada de oleosidade normal da nossa pele, que mantém a sua integridade, então causando ressecamento. E isso entra no efeito rebote depois. A pele vai tentar produzir mais óleo para tentar compensar o manto hidrolipídico.
A gente podia ter até adicionado aqui a questão do banho muito quente também, que a gente já comentou em outros episódios, mas enfim, também tem uma questão aí. Calvície não tem tratamento. É mito, tá? Hoje a gente já tem tratamento com resultados bem satisfatórios para interromper a redução dos cabelos e até mesmo estimular o crescimento. Mas é assim, ó, não é quando já tá aquela carequinha lustra. Essa não tem mais solução, a não ser que tu faça um implante. Quando tu enxerga ainda algum pelinho, algum cabelinho, ela tem solução sim. Sabe que antes de seguir para a próxima, eu acordei e vi uma notícia fresquinha que eu achei interessante trazer para o programa, que eles apresentaram no 28º Congresso da Academia Europeia de Dermatologia e Venereologia, em Madrid, que a contaminação estaria relacionada com a perda de cabelos. E essa contaminação também diminui os níveis das células responsáveis pelo crescimento e conservação desse cabelo. Então, para quem mora em grandes centros e nos escuta, é algo importante para ter em conta. A próxima, Cris, é lixar as unhas no lugar de cortar ajuda a fortalecer. É mito, tá? Cortar ou lixar as unhas não vai influenciar em nada o crescimento ou a resistência das unhas, porque isso ele não vai interferir na matriz que é responsável pela formação e o crescimento, o desenvolvimento da unha. Um 2 por 1 agora aqui. Depilação com cera causa flacidez e depilação com cera quente causa varizes. Ambas são mito. As varizes elas são formadas devido a uma alteração das veias das pernas ou por condição genética e a depilação com cera, por mais que tu puxe, não vai interferir em nada nesse processo, tá? E a retirada dos pelos com a cera quente, ela também não vai estar interferindo nas fibras de colágeno e elastina ali da pele, não vai estar provocando uma flacidez maior, ela pode sim fazer com que a região fique escurecida. Então, o laser, para mim, é sempre a melhor opção quando a gente fala em depilação. Agora vem uma clássica das clássicas, que é quanto mais eu depilar com cera, menos pelos crescem. É mito também, né? Como a gente comentou ali antes, pode ter um afinamento do pelo, porque a retirada dos pelos pela depilação com cera, ela não vai estar impedindo o crescimento. Isso só aconteceria se durante a depilação fosse algo extremamente agressivo, onde que arrancasse também o bulbo piloso, que é o que forma o pelo, né? Que daí haveria a destruição desse bulbo, que é o que realmente ocorre na depilação a laser. Mas se não, é mito. A cera, ela não vai diminuir os pelos. Só impressão parece, né? E ficar no sol Uhum. é para fazer desaparecer a acne. Nossa, isso a gente escuta um monte, ainda mais agora começando o verão, né? Ah, tô com acne nas costas, deixa ir lá no sol que vai secar. Mas é mito, tá? Apesar de, aparentemente, no primeiro momento, a gente ter uma melhora devido ao bronzeado, da pele e o ressecamento de algumas lesões, algumas acnes ficam, mais sequinhas em função desse ressecamento, quando a gente se expõe ao sol, a gente acaba provocando uma piora, porque depois de alguns dias, vai ter um aumento da produção da oleosidade, aumento também da espessura da pele, da epiderme, que é a camada mais superficial da nossa pele, que vai contribuir para a obstrução ali dos poros e, novamente, acumula sujeira ali e forma uma nova acne. E para finalizar, Cris, aproveitando que a gente tá o dia inteiro na frente dessas coisas, a luz da tela de computadores, celulares e outros aparelhos fazem com que a pele envelheça mais rápido. Tu sabe que muitas marcas de cosmético, elas falam a questão da proteção contra a luz visível, tá? Eu fui pesquisar quanto a essa resposta e se fala como sendo um mito, porque as telas dos computadores, enfim, celulares, eles não emitiriam uma quantidade de radiação suficiente para causar danos à pele. Mesmo assim, acho que quem fica muito tempo na frente do computador, de outras telas, não custa a gente ter um cuidado, né? Utilizar um protetor solar, enfim. Mas vários cosméticos hoje vêm com aditivos em suas formulações, Polo Stop e outras coisas mais, que prometeriam uma proteção contra a poluição e contra a luz visível também. Não sei se isso é só jogada de marketing ou se realmente tem uma boa efetividade. Tá aí algo que a gente vai descobrir ao longo dos anos com tanta exposição que a gente tem com os aparelhos tecnológicos. Acabou saindo mais mito que Uhum. verdade, não foi proposital, agora que eu tava vendo, mas ficou interessante igual eram todas as verdades e mitos que eu tinha por hoje, Cris. E também é interessante porque são muitas colocações do nosso cotidiano, né, que a gente escutou da mãe, da avó, da tia, enfim, que a gente
tinha como verdade e hoje a gente vê que realmente não é tão verdade assim como a gente fala, é muito mais uma questão cultural, né? É isso aí. E aproveitar que as pessoas também, seja você profissional, ou seja curioso da estética, ou seja de qualquer outra área que esteja escutando o programa, também saia com esse conhecimento adicional sobre esses mitos e não volte a cometer esse mesmo erro, digamos. É isso aí, ficamos então à disposição do pessoal que tiver dúvidas, é só estar enviando para a gente através do Instagram, @Descomplicando a Estética, ou procurem pela gente também no YouTube, por enquanto estamos só com os áudios, ainda não temos produção de vídeos, Descomplicando a Estética, pode deixar lá a sua pergunta, a sua dúvida. Eu vou deixar aqui um negócio. O problema é de eu ter colocado vídeos ainda no YouTube que eu tô esperando a Cris. Eu vou jogar a culpa pro teu lado. Não, mas vamos lá. Ah, Sim, a gente vai trabalhar também essa parte do YouTube de verdade. A gente vai começar a lançar alguns vídeos também no Instagram. A gente tá preparando um quadro novo que ainda não saiu, mas a gente tá começando a trabalhar em cima dele. Vai estar bem legal. Então acompanhe a gente lá no @Descomplicando a Estética. Quem escuta no Spotify, dê seguir na nossa lista, porque ajuda também a gente saber se o conteúdo está chegando até vocês ou não. E a música de abertura do nosso programa é Feeling Good da purpleplanet.com. E como sempre, na próxima semana vamos estar de volta com mais um assunto interessante para vocês. Até a próxima, Cris. até a próxima!